Oi, Neto. A paz do Senhor, meu irmão. Você. Eu quero te responder da seguinte maneira. Eu quero te responder até te perguntando: por que eu deveria parar de gravar esses vídeos apontando os enganos das religiões e das igrejas? Por que eu deveria fazer isso? Talvez você não saiba por quê. Porque você só enxerga o que você aprendeu com a sua igreja, com os seus líderes. Eu também não fui dependente, escravo religioso. Eu também não fui um repetidor do que eu achava que era verdadeiro, até pela graça maravilhosa do eterno Jesus, o Yeshua, eu fui liberto. Porque a verdade liberta. Por que eu deveria parar de fazer isso? Primeiro, eu não ganho para fazer isso. Você não tem ideia do tempo que eu gasto trabalhando em vídeos. E sabe quanto eu ganho com isso? Nada. Sabe quanto eu recebo das pessoas? Nada. Sabe quanto eu peço das pessoas? Nada. Por que eu deveria parar? Por que eu deveria desistir desse bom combate? Eu vou te perguntar uma coisa. Se em meu lugar fosse Pedro da Bíblia, Tiago, João, Mateus, Natanael, se fosse o apóstolo Paulo, você iria pedir para ele também parar? É claro que sim, né? Porque se você tivesse na época deles, você iria mandar eles calarem a boca, não é verdade? Porque também naquela época os líderes religiosos inflamavam os seus adeptos, os seus dependentes seguidores, ao ponto de apedrejar e tentar calar realmente quem anunciasse o verdadeiro evangelho. Por isso que havia naquela época, naquele período, um grande ataque à verdade. Por isso que naquela época se levantava homens que já queriam dominar pessoas e dominavam. Evangelho carnal, né? Que quer dizer um evangelho do fruto de um desejo de um líder fundador de igreja. Era aquele evangelho carnal, não era o evangelho de Jesus. Por isso Paulo faz aquela repreensão, né? Quem vos fascinou tão depressa que começaste no espírito e terminaste na carne? Algumas igrejas, para se esconder desse fato, nesse texto, elas dizem que terminar na carne é a igreja que faz festa, a igreja que o pessoal dança, tal, tudo muito bem. Cada um faz o que quer da vida, não é verdade? Mas não, o terminar na carne ali, que Paulo está se expressando ali, eram líderes religiosos que estavam tentando seduzir aqueles que queriam o único e verdadeiro Jesus, queriam seduzir eles para que eles vivessem doutrina criadas pelos fundadores. É por isso que os discípulos repudiavam tudo aquilo. Lembra quando João diz isso? Aquele que não perseverar na doutrina, no ensinamento de Jesus, esse não tem o pai nem o filho. Mas aquele que permanece nos ensinamentos de Jesus, esse tem um pai e um filho. Será que isso, ô Neto, isso explica essa sede que essas pessoas têm de ficar todos os dias indo nas igrejas buscar Deus? Porque recebe uma outra doutrina, correto? Recebe a doutrina dos seus líderes. Não sacia a sede deles, que é diferente da água que Jesus dá, né? Sacia a sede para que nunca mais tenha sede. É bem diferente. Mas esse texto que João diz a respeito
aquele que não permanece nos ensinamentos de Jesus, esse não tem um pai nem um filho? Será que isso não é esse reflexo que nós temos hoje com essa multidão nessas igrejas buscando Deus? Pela incerteza que vive de que Deus não habita nelas, aí tem que buscar nessas igrejas? Por que isso? Por que essa incerteza? Justamente por causa dessas doutrinas que vão além das doutrinas, além dos ensinamentos que Jesus, princípios que Jesus deixou para nós sermos salvos e termos comunhão com o Pai. Então, para ter comunhão com o Pai, os ensinamentos de Jesus na minha vida, ele é perfeito, ele é suficiente. Você percebe que você vive nessa escravidão? Que para você ter Deus, e você não consegue ter, porque você não acredita que tem, por causa das doutrinas dos seus líderes, que substitui os ensinamentos de Jesus, substitui aquilo que é primordial na vida do homem, o princípio do Senhor Jesus na vida do homem, e muitas das vezes, por ele não crer nisso e acreditar, eu tenho Jesus, mas eu não consigo viver sem os cultos da minha igreja, as doutrinas da minha igreja, e aí faz com que você pense que não tem Deus. Por isso é que João escreve, né? Aquele que vai além dos ensinamentos de Jesus, esse não tem um pai nem um filho. E por isso que essas pessoas vão buscar o pai e o filho nessas igrejas, pela incerteza que vivem, fazendo jus às doutrinas que as igrejas impregnam a mente de vocês, e principalmente a igreja que você está vivendo, que eu conheço muito bem, até demais, que depois que os líderes aprontaram, sem vergonhamente, e ainda estão lá pregando e sendo mediador entre Deus e vocês, correto? E vocês, simplesmente por depender deles, criou dependência na vida de vocês a eles, vocês não têm a coragem de abandonar eles, vocês continuam escravos e dependentes deles, livres não são, não é? Agora eu é que tenho que me calar diante de tudo isso, Neto? Que papo é esse, meu irmão? O impressionante, Neto, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabia que esses cultos celebrados na sua igreja, esses cultos físicos, é uma maneira de dizer que o culto perfeito que Jesus fez na cruz não é suficiente? Você sabia disso, meu irmão? Pois é. Esses cultos praticados nas vossas igrejas, é uma maneira de dizer que o culto perfeito de Jesus, que eu devo oferecer a Jesus, é uma maneira dessas igrejas negarem esse culto perfeito. Porque o que é que Deus vai tirar de você? Você vai lá cantar para Deus, muito bem. Você acha que eu tô errado, não tô? Tá bom. Aí você vai para a igreja cantar para Deus. Aí você acha que o teu cântico é melhor do que o que você oferecer a Deus, a Jesus crucificado e ressurreto em tua vida. Você acha que vai dar dinheiro para Deus, você vai agradar a Deus todo mês dando 10% do teu salário. Eu também não fui enganado nisso, meu irmão. Aí você acha que você vai conseguir substituir o verdadeiro culto que agradou a Deus, e é esse o culto que eu devo oferecer a Deus, que é Jesus crucificado e ressurreto e vivo em meu coração, para ofertar o culto do dando dinheiro, lavar a igreja, pintar a igreja? Você está entendendo como essas doutrinas vão além dos ensinamentos de Jesus? E o resultado disso, sabe qual é? Incredulidade. É não crer que Deus habita no seu coração, e por isso você vai ter que buscar Deus. Não só você, a maioria, né? Vai buscar Deus porque pensa que não tem Deus. Deu para entender? Porque se realmente crês que Deus habita no seu coração, você não ia ter que buscar Deus. Viu que é diferente dos ensinamentos do Senhor Jesus? Que disse que o Pai é quem procura aqueles que o adorem em espírito, e adorar em espírito não é querer cantar para Deus bonito, elogiar a Deus, puxar o saco de Jesus, né? Não é isso não, Neto. Isso é os líderes que implantou na tua cabeça. Os líderes implantaram isso em você, você crê nisso. Porque você não crê na suficiência de Jesus. Mas você não vai conseguir, porque Deus é espírito. E quem presta a ele, que o adore, também deve adorar em espírito. E eu só posso adorar em espírito dentro do meu coração. É por isso que eu te falei que o culto físico não leva a lugar nenhum. Só leva essa lambança religiosa aí. Você vê os teus líderes aí roubar a igreja, meter a mão na igreja. São ladrões, criminosos. E só não estão presos, meu irmão, sabe por quê? Porque tem poder e dinheiro. E nos dias de Jesus era a mesma coisa. Sempre os religiosos, os líderes religiosos, conseguem, com o dinheiro de vocês, poder e dinheiro para pagar bancas de advogado e não ir preso. Porque se um camarada desse aí pega o Sérgio Moro de frente, já vai pra cadeia. Vai ser preso. Tá ferrado, não dá não? Então esse pessoal conta com a complacência de alguns juízes
Não é isso? E o dinheiro que tem para protelar os inquéritos. Porque senão estaria tudo na cadeia já. E aí tá idolatrado. Vocês sabem que são criminosos. Que cometeram crimes. E com o dinheiro de vocês. Que tem bens e construíram patrimônio, financiaram laranja. Você sabe disso. Que tem laranjas muito bem de vida. Que foi dinheiro extraído da igreja através de A, de B e de C. Não é verdade? É assim? Só que esses laranjas aí, a justiça é lenta para pegar eles. E esses laranjas estão aí pregando aí, são santos, né? Santarrões. Estão pregando em nome de Jesus, hein? Ungido, hein? Ungidaço, hein? Bobão. Então, meu irmão, quero te dizer o seguinte. Eu nunca vou me calar. Porque o que eu estou fazendo é o que os discípulos faziam. Por que você acha, Neto, que os discípulos de Jesus, eles não praticavam esses cultos? Por que você acha que eles não tinham essas práticas de cultos? Por que você acha que eles não praticavam esse ritual da Santa Ceia? Um pedacinho de pãozinho assim, um cálicinho de vinho assim, dizendo que aquilo ali é o sangue de Jesus e é o corpo de Jesus. Sabe por que eles não faziam, eles não tinham essas práticas? Porque eles acreditavam, Neto, que Jesus era o culto vivo. E o mundo deveria conhecer Jesus como culto, verdadeiro culto a Deus. A verdadeira Santa Ceia, eles não perdiam a oportunidade para partilhar Jesus em todos os lugares que eles estivessem. Se estivesse reunido com os irmãos, se estivesse se alimentando com irmãos, em tudo eles partilhavam. E eles faziam memória de Jesus a cada momento que eles tinham oportunidade. Por isso que eles não celebravam essa Santa Ceia pagã. Por isso que não levavam, porque essa Santa Ceia aí, não pense que é do verdadeiro Jesus. Não, isso é um ritual que criou dependência no coração de vocês. E os líderes sabem disso. Eles precisam desses rituais, eles precisam desses amuletos santos. Porque vocês estão presos a isso. Tanto é que se você não tomar ceia, você entra em parafuso. Se chegar lá para comer a ceia, o pastor dizer, olhar para sua cara e dizer, você hoje não toma. Vocês vão todo oprimidinho para casa e vai socar, né? Quem tiver na sua frente, né? Né, Valentão? Meu irmão, acorda. Acorda. Você não percebe que Jesus é o culto perfeito? Você não percebeu ainda? Compare as doutrinas da sua igreja e vê se elas não criam dependência em vocês. E se Jesus ensinou essas doutrinas, vê se elas não vão além dos ensinamentos de Jesus. E o resultado disso é insegurança no coração de vocês. Não ter o pai e não ter o filho. Ao menos não crer, porque eu só posso ter Deus se eu crer, senão eu não vou ter. E tudo é pela fé. Então você não crê que Deus habita na tua vida e você vai buscar na igreja desses cães gulosos. E você sabe disso. Que esses caras são os demônios vivos. Só que em nome de Jesus. Tu é um dos que defende essa corja. Tu é um dos que defende essa corja. Eu peço a Deus que você se liberte antes disso, para que o Deus verdadeiro não te julgue você com eles, que são cegos guiando cegos. O Satanás cegou a mente deles e eles cega a mente de vocês. É um espírito sedutor que seduz ele e seduz vocês. Por isso que eles não temem a Deus para roubar. Por isso que eles não temem a Deus para mentir. Por isso que eles não temem a Deus para chegar assim e dizer, vou acabar com essa doutrina de nossa igreja. E agora nós não queremos nenhum ensinamento além dos ensinamentos de Jesus. Eles não fazem isso porque eles não temem a Deus. Eles não respeitam a Deus. Eles não crêem no verdadeiro Deus. Eles crêem sim no Deus do ventre deles. Por isso que eles controlam esses dons, por isso que eles controlam tudo. Por isso que eles fabricam dons para manter você, né? Como tá te mantendo preso aí. Que você já sabe da verdade. Você já entendeu que esses líderes são cães gulosos. Eles não prestam. Mas mesmo assim, você foi seduzido pelos dons que eles brotaram dessa mente doentia deles. Você sabe disso. Agora, o seu medo que foi implantado em você, Neto, de deixar a instituição, esse medo, tá pensando que eu também não tinha? Eu tanto tinha como assombrei muita gente, porque eu achava que era verdadeiro. Porque a instituição, ela é venenosa nisso.
ela cria esse veneno mental na mente dos seguidores. Por isso que a maioria não saiu daí. Por isso que a maioria só está de pé, porque a maioria tem medo por causa das pregações de engano e de mentira e que destruiu a pura consciência das pessoas que frequentam aí. É uma pena, meu irmão. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Continua trocando o verdadeiro evangelho de Jesus pelo evangelho da sua igreja e mais tarde você vai se arrepender. Como eu me arrependi amargamente de ter trocado a pureza do Senhor Jesus, o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, pelas doutrinas dessas igrejas. Por isso é que estão aí com essa sede toda, que nunca sacia a sede. Vive em uma incerteza, em uma luta. Vive em uma luta, sabe aquelas conversinhas, né? Eu tô numa luta, eu tô numa quebrando pedra, vai quebrar pedra a vida inteira. Vai quebrar pedra a vida inteira, vai viver essa amargura a vida inteira, meu irmão. Vai viver esse conflito a vida inteira. Tenha coragem, meu irmão. Rompe com esse troço. Rompe com a mentira, rompe com o engano. Que foi o que os discípulos de Jesus fizeram. Romperam com a mentira. Lembra lá? O João Batista já doutrinando aos seus seguidores lá, seus discípulos, a romper com a mentira do templo ali dos líderes religiosos. Quando eles viram Jesus, não deu outra. João disse, a esse sim. Maravilha, hein? A ele não sou nem digno de amarrar sandálias dele. Então, meu filho, toma juízo. Não manda eu parar, não, meu irmão. Você tem que apontar a tua bateria, não é para mim, mas é para aqueles que mentem para você. Porque não é isso que os milhares de pessoas dizem e agradecem. E os olhos se abriram e hoje estão vivendo a sua vida felizes, porque Jesus, o verdadeiro Cristo, o libertou. Então, para todos os efeitos, o meu trabalho que eu tenho feito do Evangelho para o Senhor Jesus é algo muito simples, mas não te custa nada, não cobra nada. De graça recebi, de graça eu estou dando. É por isso que eu costumo dizer que eu não prego para convertido, ô Neto. Para convertido a gente luta para libertar ele. E se tiver de pregar, eu uso o termo evangelizar para quem nunca ouviu falar de Jesus. A esse eu evangelizo. Mas para você, eu ajudo você a se libertar, a pegar o caminho de Jesus e seguir ele sozinho, para que você não venha seguir homem nenhum. Lembra disso? O Espírito Santo está na sua vida para convencer você da justiça, do pecado e do juízo. Mas aí sua igreja, os seus líderes, tomou o lugar do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que eles é quem diz o modelo de vida que você tem que ter. Jesus disse, vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Aí você está aí recebendo mensagem desses homens. A unção que dele recebeste permanece em vós, para que ninguém precise vos ensinar. É assim que João escreveu. E você ainda vai atrás desses homens? Se liberta, liberta teus filhos disso, rapaz. Liberta tua mãe disso, tira tua mãe disso. Fala com o Deus verdadeiro, o Deus criador, que ele habita na tua vida. E você fica trocando esse Deus maravilhoso que habita no teu coração pelo Deus dos seus líderes. Tem 3 dias que eu falei com o teu cunhado e tu pode ter certeza de uma coisa, o teu cunhado já está liberto de toda essa baboseira religiosa. Por isso que já estão fechando a cara para ele. Olha lá, meu irmão, ser feliz com Cristo Jesus, para que você possa compreender qual é a mais pura e a boa vontade de Deus. Agora, enquanto você fica aí na dependência desses mediadores, eles só vão mediar mentiras e mentiras. Pai do Senhor, meu amado, fica com raiva de mim, não. Não fica não, porque nós estamos irmãos em Cristo Jesus. Eu estou só te dando uma dica que é para você fugir a passos largos disso. Porque isso está em rota de colisão e será abatida. Não só ela, como todas as outras irmãs que seguem pelo mesmo caminho de modelos de evangelhos particulares. Salva menos tua vida e tua família. Com a paz do Senhor, meu irmão. Fica com Deus.